Olá, começa agora mais uma edição do programa Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Aqui você conhece um pouco mais os trabalhos feitos pelos vereadores da cidade. Hoje eu converso com o vereador do PT, Luiz Flávio Dias. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Estamos aqui para debater os assuntos relacionados ao nosso mandato e também à cidade. Antes eu aviso a você, telespectador, que nós dois estamos aqui sem máscara, mas respeitando o distanciamento. Bom, vereador, para a gente começar a nossa conversa, eu queria falar exatamente sobre a pandemia, aqui em Jacareí. Como é que o senhor tem analisado o comportamento da Prefeitura, da Secretaria de Saúde em relação a esse panorama da pandemia? Olha, primeiro que é importante a gente dizer que ainda continua a necessidade de tomar a vacina, tomar a segunda dose da vacina e nos locais públicos, nos locais onde haja mais pessoas, onde haja aglomeração, é necessário usar a máscara. Nós precisamos confiar na ciência. E nesse aspecto, Rodrigo, eu acho que a Prefeitura ela tem feito um bom trabalho no sentido de orientação das pessoas e no sentido também de priorizar a aplicação das vacinas, Eu tenho percorrido os postos de saúde, as unidades de saúde onde estão sendo aplicadas vacinas e isso tem me deixado contente. Por dois motivos. Primeiro, que a Prefeitura tem organizado essa aplicação e segundo, que a população tem aderido bastante à vacinação. Isso é extremamente importante porque no momento em que nós vivemos, por parte do governo central, por parte do governo federal, há muita informação que não corresponde à ciência e isso é muito preocupante. Então eu fico contente em saber que em Jacareí as pessoas estão se vacinando, as pessoas estão fazendo uso das medidas preventivas e se Deus quiser nós vamos terminar esse ciclo de vacinação da segunda dose. Ontem eu tive conversando com o prefeito, já são 85% das pessoas que recorreram às UBS para tomar a segunda dose e encerrando esse sistema de vacina, esse ciclo vacinal, eu espero que a gente reduza ainda mais os níveis de contaminação e possamos então voltar à normalidade. Sobre isso, sobre essa volta à normalidade, alguns meses atrás a gente teve aqui na Câmara uma reunião com a presença do secretário de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes, onde ele colocou ali a situação dos ônibus da cidade principalmente. O senhor tem feito reclamações recorrentes nas sessões e até diretamente ao Edinho, que você pediu para a frota voltar ao número normal pré-pandemia. Como é que o senhor tem visto isso? Nossa, excelente pergunta, Rodrigo. Até porque quando a Prefeitura acerta na vacinação, quando ela organiza o sistema de saúde para priorizar o tratamento e combate ao Covid, ela erra no transporte público através da Secretaria de Mobilidade Urbana, em que o secretário da pasta é o Edinho. Você veja que eu fiz um pedido de informação logo no início desse ano, E estavam fora de circulação, Rodrigo, mais de 40% dos ônibus da cidade. Uma cidade que já tem um transporte público em que muitas reclamações existem, você imagina quando você reduz 40% dessa frota. Então, se a gente pede para as pessoas não se aglomerarem, evitar o contato, como é que no transporte público as pessoas vão se comportar num ônibus lotado? É evidente que não há como manter o distanciamento. Então, desde o início desse ano, eu tenho falado muito que é necessário ampliar as linhas de ônibus, é necessário colocar mais ônibus na frota. Olha, para que você tenha uma ideia, eu recebi uma munícipe aqui que ela reclamou de uma linha de 5h30, 5 horas da manhã e 30 minutos, que foi retirada do Jardim Emílio. Então você imagina aqueles trabalhadores que têm que chegar no local de trabalho às 6, 6h30. Como fazem? Então eu quero aqui dizer, Rodrigo, que eu vou continuar cobrando a Prefeitura para retomar a frota de ônibus nos níveis de pré-pandemia. E mais além, Você sabe que a gente tem uma luta nessa cidade aqui, também relacionada ao transporte público, e o transporte público de Jacareí precisa ser modernizado, Ônibus maiores e ônibus com ar-condicionado, Rodrigo. Já estamos em 2021 e é um absurdo que a nossa cidade, que tem um orçamento de mais de R$1 bilhão, não possua ônibus que ofereça comodidade ao passageiro com relação ao ar-condicionado. O verão vem aí, E o verão brasileiro a gente sabe como funciona, altas temperaturas.
Então eu tenho cobrado não só agora para que retome a frota de ônibus, mas que os ônibus, quando renovados, quando a frota vai ser renovada, já precisa vir com ar-condicionado e, por que não, Wi-Fi, né? Tem que colocar Jacareí na modernidade, no progresso. Então foi muito bem lembrado essa cobrança que a gente tem feito e não vou sossegar enquanto esses ônibus não voltarem na sua integralidade. Inclusive com a justificativa da Secretaria de Mobilidade Urbana, a justificativa a qual o senhor não concordou, que foi que as pessoas diminuíram o uso dos ônibus, por isso eles abaixaram a frota, mas mesmo assim o que a gente viu foi vários ônibus lotados, várias linhas abarrotadas de gente em plena pandemia, principalmente na época do auge da pandemia, né? Olha, muito bem lembrado, e é uma pena que a gente não tenha um estudo científico para demonstrar o quanto isso você prolifera o coronavírus, né? Os horários de pico em especial, os ônibus estão super lotados, pessoas que não conseguem guardar uma distância da outra, estão encostadas umas nas outras, né? E quando a gente fala nesse sentido, é preciso lembrar que o transporte público é utilizado inclusive pelos grupos de risco, que são as pessoas com idade e com comorbidade. Então, na verdade, nesse aspecto, Jacareí andou mal. Deveria ter mantido a frota de ônibus e aí se diz, mas reduziu o número de passageiros. Dessa mesma forma, Rodrigo, se combate a seguinte questão que eu coloco. Já na legislatura passada, nós aprovamos o subsídio à empresa de ônibus. É para essas questões mesmo, né? Para que haja um equilíbrio no sistema tarifário. Então não há desculpa, né? Eu tenho cobrado sempre aqui para que a gente volte os ônibus a níveis de pré-pandemia, mas ao mesmo tempo nós precisamos avançar muito ainda no transporte coletivo da cidade. Ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi, ônibus mais espaçosos e maior quantidade. Agora falando um pouco sobre os seus trabalhos, né, seus requerimentos e indicações, a gente recentemente fez uma reportagem na TV Câmara com uma indicação sua denunciando a falta de remédios, né, principalmente na prefeitura, envolvendo aí o governo do estado. Como é que está essa situação hoje? O senhor ficou satisfeito com a resposta que recebeu? Não fiquei e vou continuar essa luta que o nosso mandato tem, porque você sabe que o SUS é o Sistema Único de Saúde e ele é tripartite, ele envolve a participação do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. E no que diz respeito aos medicamentos de alto custo, que são medicamentos que servem para fazer tratamento de doenças graves, doenças crônicas, doenças renais, coronárias, doenças extremamente graves, é o Estado que tem a prerrogativa, que tem o dever constitucional de fornecer aos municípios. E olha, eu visitei a farmácia popular de Jacareí, que tem que ser abastecida pelo governo do estado com remédios de alto custo, e havia uma lista pendurada na porta com a falta de 30 medicamentos, dentre eles morfina. Morfina é um medicamento utilizado para aquela pessoa que está com dor extrema, algumas até em estado terminal. Então nós não podemos brincar com a saúde do povo brasileiro. E nesse aspecto, o governador Dória tem feito isso, né? Brincado com a população das cidades do estado de São Paulo. Deixa faltar medicamento de alto custo na cidade de Jacareí, deixa faltar medicamento de alto custo em outras cidades e faltando medicamento, você prejudica o tratamento da pessoa, você interrompe o tratamento medicamentoso daquela pessoa e aí poderá ou vir a óbito com a ausência desse medicamento ou agravar a sua situação de saúde. Governador Dória andou mal nesse aspecto porque quando deixa faltar o medicamento, prejudica a saúde das pessoas, mas retira a própria dignidade dos nossos munícipes. Então eu fiz uma representação na Defensoria Pública, estou acompanhando essa representação para que os medicamentos sejam repostos o mais breve possível. A Prefeitura também tem medicamentos que estão em falta, omeprazol, está um medicamento simples, faltando na rede de saúde. A saúde é sempre um desafio, Rodrigo, mas nós, vereadores, não podemos deixar de atuar, porque as pessoas que procuram o SUS são as pessoas que não têm condição de adquirir medicamentos. E aí a gente precisa fazer essa luta, fazer esse enfrentamento, porque a saúde é um direito constitucional garantir, que deve, né, não é garantido, porque não se garante, mas que deve ser garantido a todos nós brasileiros. Aliás, falando nisso,
A parte da saúde, quando os munícipes vão falar com o senhor no seu gabinete, é o setor que gera mais reclamações ainda hoje em dia? Sim, sem dúvida. São dois que hoje a gente percebe mais. É o emprego e a saúde, não é? E, na verdade, há uma ligação intrínseca entre o desemprego e entre a saúde. Por quê? Aqui na nossa região, nós mesmo, às vezes, presenciamos multinacionais demitindo trabalhadores. E esses trabalhadores que saem da multinacional, que saem das empresas, eles também saem da cobertura do convênio médico que essas empresas oferecem. E aonde vão? Vão ao SUS. E aí você acaba criando uma demanda maior no SUS e o município, o governo federal, o governo estadual precisa se adequar, precisa investir mais dinheiro para que a gente possa garantir um tratamento mais digno e adequado no SUS. Então são duas áreas muito importantes e que estão ligadas. Quando a economia vai mal, quando você aumenta o desemprego, você também aumenta a demanda do poder público, porque aquelas pessoas que estão empregadas, muitas vezes elas têm o convênio, né? Têm recurso para comprar medicamento e quando não estão, precisam procurar o SUS. E aí é onde aumenta também essa demanda. Eu espero, Rodrigo, que a gente consiga melhorar mais a saúde em Jacareí, mas também no estado de São Paulo, né? É importante dizer que o estado tem um papel deveria ter um papel muito ativo na área da saúde, né? Mas infelizmente o que a gente tem percebido é um descaso do governo Dória, do governo do estado de São Paulo com a saúde no estado, né? E o estado que é o mais rico da federação deveria ser exemplo para os demais estados. Na sua visão, o prefeito acertou quando quis pegar aquele prédio da Distal para abrigar os doentes da Covid? Ou ele poderia ter feito em algum outro local? Porque o prédio não é da prefeitura, né? Ele pode acontecer melhorias ali, mas não vai ficar para o poder público, né? Você sabe que eu fiz uma denúncia com relação a isso e a denúncia surtiu resultado, porque o proprietário da Distal, ele devia mais de 1,5 milhão para a cidade de Jacareí. Então não poderia a prefeitura realizar qualquer tipo de pagamento para o dono da Distal, porque se deve para a prefeitura, no mínimo tem que haver o que a gente chama de compensação. E isso não ocorreu, nós levamos isso adiante e foi interrompido o pagamento de aluguel dele à época, e pelo que eu acompanhei no portal da saúde, não teve pagamentos a esse título, mas eu penso, Rodrigo, que uma coisa é a gente analisar a legalidade do ato. Outra coisa é dizer que eu sou contra algum hospital de campanha, que são coisas totalmente diversas, né? Eu acho que acerta no sentido de a gente ampliar a rede para tratamento do Covid, porque a gente teria ou a UPA Dr. Telmo ou a Santa Casa, só que no auge da pandemia você não poderia misturar esses pacientes, então teria que ter um centro de tratamento do Covid. Aí nesse aspecto acertou. Agora, eu penso também que já deveria aproveitar essa oportunidade e como a Distal deve muito para Jacareí, já fazer a desapropriação, né? Porque a Distal está numa região que é o Jardim Flórida, Jardim Emília, Terras da Conceição, Vila Ita e as adjacências. Ali não há uma UBS que seja capaz de dar um atendimento mais digno para os moradores. Só há uma unidade de saúde da família no Jardim Emília, que é locada, e agora o governo quer fazer outra locação no Jardim Flora, poderia aproveitar essa oportunidade e transformar o hospital, eu não digo nem hospital, um ambulatório de campanha de tratamento de Covid, porque lá você não tem todos os equipamentos necessários para fazer o tratamento de casos mais agudos, e transformar numa OBS, que iria favorecer toda aquela região e as obras que, como você mencionou, que foram feitas no prédio, aí sim integrariam o patrimônio do poder público. Agora, falando sobre algumas obras de infraestrutura na cidade, queria que o senhor falasse sobre a retomada das obras da nova avenida que vai ligar o Jardim Santa Marina ao Jardim Colônia, né? Que o senhor tem feito também algumas reclamações, requerimentos nesse sentido. Nossa, bem lembrado. Essa obra eu cobro há mais de 5 anos a continuidade. Quase 5 anos, né, que eu estou aqui na Câmara Municipal. Só para a gente situar quem está nos assistindo. Na verdade, essa obra ela fez parte de um acordo de ampliação
da instalação da ampliação da Sebrace, da sua planta de produção. Por quê? A Sebrace hoje ela é a maior produtora de vidros da América Latina e isso nós temos que ter orgulho de ter ela na cidade de Jacareí. Mas quando ela foi ampliar, ela fez um acordo com a prefeitura à época, ainda era o governo do prefeito Hamilton, e também o governo do estado. Ela ia ampliar essa planta, mas condicionada à abertura dessa via, que vai ligar ali a parte alta do Jardim Santa Marina até próximo ao Colônia, para que esses caminhões da Sebrace passem por essa avenida e acessem a estrada de Santa Branca e saem na Carvalho Pinto. Para quê? Para você eliminar o trânsito desses caminhões por dentro dos bairros de Jacareí e fazer com que eles acessem a rodovia Carvalho Pinto com mais facilidade. Essa obra ficou parada por quase 5 anos e eu todos os anos estou cobrando aqui a retomada dessa obra. Fiquei muito contente agora porque o governo do estado resolveu retomar essa obra, mas o que fica? O que fica é o prejuízo, né? Porque é uma obra que estava parada, a terraplanagem que foi feita precisará ser feita de novo, as bocas de lobo, as guias que já haviam sido colocadas foram perdidas e é isso que eu falo, Rodrigo. Quando atrasa uma obra, o prejuízo é para os moradores que continuam com aquele trânsito intenso ali na região da cidade de Salvador e Santa Marina, mas é também do ponto de vista financeiro, né? A obra parada, ela gera muito custo, né? E custos altos. E nós não estamos no momento de gastar dinheiro a rodo, né? É preciso gastar com critério para que a gente possa priorizar outras áreas essenciais como a saúde. Para a gente encerrar esse bloco, eu queria que também o senhor falasse de um outro atraso de obras que acontece em Jacareí, que é em relação às obras da Prefeitura do 1 km de extensão da Avelino, que o senhor também tem falado bastante na tribuna durante as sessões ordinárias, né? Olha, a nossa cidade, eu não canso de falar, ela tem um orçamento de R$1 bilhão. Poucas cidades no nosso país, dentre os mais de 5.300 municípios, têm orçamento de R$1 bilhão. E não é pedir muito que a nossa cidade, né, o prefeito Isaías se comprometeu a fazer essa obra no prazo de 4 anos. São 1.200 metros de asfalto. Não é possível que a nossa cidade, que tem essa capacidade de arrecadação, essa capacidade de orçamento, não consiga fazer 1,5 km de pista durante 4 anos, né? Eu passo por lá, estou fiscalizando essa obra, ela foi retomada, mas é também um prejuízo enorme, porque essa obra, essa via de ligação, ela favorece muito o transporte entre Jacareí e São José, porque nós somos cidades limítrofes, cidades vizinhas, e São José depende de Jacareí, Jacareí depende de São José, então é importante que essas cidades tenham vias de ligação de acesso fácil e rápido. E a da Avelino foi iniciada ainda no governo do Marco Aurélio, que se iniciou aqui no Parque da Cidade, onde hoje é a Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, mas vamos demorar aí praticamente 12 anos para construir uma avenida. Eu acho que Jacareí pode mais, Jacareí tem capacidade para fazer obras mais rápidas e céleres, porque aonde passa essa avenida leva o desenvolvimento. Se a gente pode perceber no trecho da Avelino que já está urbanizado, vários comércios saindo, prédios, isso faz com que a nossa cidade desenvolva mais, por consequência arrecade mais, para que a gente possa investir nas áreas prioritárias. E aí, como é que o vereador pode trabalhar nesse sentido, para quem está vendo em casa e pergunta, mas o vereador não pode fazer tal coisa, tem que mover o requerimento, como é que o vereador consegue tentar provocar a prefeitura nesse sentido de reclamar que as obras estão atrasadas? Bem lembrado. O problema é que o vereador ele tem as suas limitações. As nossas funções aqui típicas ou essenciais é fiscalizar o Poder Executivo e legislar. E é nesse aspecto que a gente faz, né? Eu faço requerimentos, eu falo na tribuna, quando eu vou para as rádios eu cobro. Agora, se a gente perceber que uma obra foi paralisada, aí nós podemos recorrer ao Ministério Público, à Defensoria Pública, para impor ao município a continuidade daquela obra. Foi basicamente o que eu fiz com relação à continuidade da avenida lá do Santa Marina, né? A hora que eu disse que ia esgotar esses meios, ia procurar o Ministério Público, aí parece que a coisa andou mais rápida. Então é nesse sentido que o vereador faz, né? Fazer daqui requerimentos, pedidos de informação, mas ao mesmo tempo recorrer às demais instituições, caso não consiga na via administrativa, para que essas obras andem. Ministério Público e Defensoria Pública são instituições
não parceiras, mas instituições que o vereador pode se apoiar para poder também fiscalizar a cidade e impor à Prefeitura Municipal que faça as obras no tempo adequado. Tá certo, vamos fazer o nosso intervalo aqui, o espaço parlamentar volta daqui a pouco, até já.